Eu sou Manuel José dos Santos, sou agricultor familiar. Hoje trabalho na comunidade, trabalho e vivo na comunidade Ipueira, no município de Serra Talhada. Nasci no sítio Jatobazim, no município de São José do Belmonte, e sou bisneto de escravo, sou neto e filho de sem terra e fui sem terra até o ano de 1986. Eu iniciei no movimento sociais pela igreja, eu fui animador de comunidade a partir da paróquia de São José do Belmonte, animado pelo padre João da Cruz e pelo padre Servar, que era um francês que veio ajudar os camponeses logo depois do golpe militar, ali por volta dos anos 68, 70, e eu entrei nesse movimento aí a partir de 72. Eu tinha 20 anos na época, e como eu fui coordenador regional da ACR, que era Ação Católica Rural, fui associado no sindicato no ano de 72 também, e, portanto, no sindicato eu fui delegado de base da minha comunidade, fui primeiro suplente da diretoria, como primeiro suplente, o presidente do sindicato foi assassinado e eu tive que assumir como tesoureiro em 79. Você lembra o nome desse? O presidente que foi assassinado era o companheiro Raimundo Félix, que era um paraibano muito disposto, lutador, e na época foi, na verdade, um grande desafio. O primeiro desafio que eu enfrentei no movimento sindical foi estar primeiro suplente, assumir como tesoureiro, e o tesoureiro, o secretário que virou presidente, era um homem muito bom, mas não tinha muita iniciativa para enfrentamento das lutas, e eu tive aí que fazer, né, o papel de tesoureiro e de presidente do sindicato para começar a encaminhar lutas, isso com 20 e poucos anos. Isso no município de Serra Talhada. Era um desafio muito grande, porque você assume como primeiro suplente, assume a tesouraria e a presidência do sindicato indiretamente, substituindo um presidente que foi assassinado, um homem lutador muito querido pelos trabalhadores, e havia toda uma dúvida se a gente seria capaz de dar continuidade às ações desse sindicato. Isso me levou logo em março de 81, eu acabei sendo eleito presidente do sindicato, e a nossa luta, primeira como presidente do sindicato, era a construção do travessão, que, para simplificar, era a cerca de uma área de 20 mil hectares, onde a grande maioria dos proprietários, todos tinham propriedades muito estreitas, de 20, 30, 40, 100 metros, por uma extensão de comprimento que ia até 18 quilômetros, e ali o povo tinha uma grande dificuldade, que na época do inverno, os criadores de gado soltavam gado, o povo não podia fazer cerca individual, então eles tinham aquela pequena propriedade e não podiam plantar nela, iam ter que ser arrendatário do grande proprietário para deixar a terra dele livre para o gado do fazendeiro comer. Então, por isso era necessário e importante cercar coletivamente essa área que dava em torno de 20 mil hectares. Os fazendeiros que se beneficiavam com a criação de gado solto, é claro que eram contra, e esse foi um dos motivos pelo qual Raimundo foi assassinado. Então, nós fizemos todo um processo, primeiro de organização da comunidade, mostramos que nós não éramos nem prefeito, nem vereador, não tínhamos terra naquela comunidade, mas o povo poderia fazer se tivesse organização e força. Nós coordenaríamos a luta. Resumindo, nós lutamos aí 3 anos, com 3 anos enfrentamos vários processos na justiça, várias perseguições de morte, tivemos que ficar
afastado do município por algum tempo, mas concluímos aquela primeira obra, a área foi cercada e o povo foi beneficiado. Então foi a nossa primeira grande largada de luta do movimento sindical. Depois tivemos as lutas aí de enfrentamento das questões da seca, é uma realidade principal no Nordeste, a seca e a fome do povo, o povo que eram, na verdade, abandonado, não havia nenhuma política pública, os prefeitos corriam, os governos do estado não tinham político, o federal também não, e muitas vezes eu vi o pessoal saquear a feira para levar para seus filhos o milho, feijão e farinha, e a polícia ainda prendia os pais de família porque saqueavam na mais torturante necessidade que eles estavam vivendo. Então nós do sindicato não podíamos entrar naquele movimento, mas depois íamos soltar os que estavam presos, solicitar do delegado uma feira para os que foram presos e exigir da polícia que fosse deixar o pessoal em casa. Então isso foi o caminho da nossa luta. Depois entramos na luta das barragens, né? Barragem do Rio Pajeú, que está na região do município de Serra Talhada, a barragem de Serrinha, a barragem de Pedra Partida, depois a barragem do Rio São Francisco, Itaparica. Então fizemos várias ocupações para impedir a construção da barragem, para gerar a indenização justa daquelas famílias que estavam sendo expropriadas pelo Denox e a Chesf, o que resultou, no caso de Serrinha, numa negociação que os trabalhadores receberam um reajuste de 2.300% em 86, e naquele mesmo ano fizemos a negociação também da barragem de Itaparica, onde a Chesf se comprometeu de assentar cerca de 5.000 famílias, que foi desalojada, e pagar a famosa VMT, que era a verba de manutenção, até que começasse o processo da produção. E como atrasou o processo do reassentamento, esse pagamento rolou por mais de 15 anos, as famílias recebendo por conta de atraso na conclusão das obras por parte da Chesf. Mas conseguimos ser reassentados? Hein? Sim, conseguimos reassentar essas famílias, conseguimos lutar pelo processo de eles voltarem a ser produtores novamente, mas isso levou 15 anos. Então nós tivemos crianças que nasceram no período da luta e da ocupação da barragem, se tornaram jovens, adolescentes, sem os pais terem oportunidade de trabalhar, alguns que foram reassentados 20 anos depois, e isso criou uma desagregação social muito grande. Mas, sem dúvida, trouxe para aquelas famílias também todo esse processo de negociação, benefícios que ainda hoje a maioria das pessoas são beneficiados. Então é esse processo de movimentação nessa direção e ao mesmo tempo participando, quando do sindicato participávamos das discussões da política da federação nas 3 regiões do estado, né, no Sertão, no Agreste, na Zona da Mata, nesse período, a partir de 83, teve todo o processo de discussão da fundação da CUT, e a gente que estava no sindicato, né, participamos desse movimento, ajudamos a criar a CUT em Pernambuco. Na época, havia dentro da federação e dentro da instituição FETAP e na CONTAG também uma resistência muito grande de se falar em central sindical. E nós, naquele momento, nacionalmente se criou 2 visões com a criação da CUT. Uma visão que apostava na necessidade de, por dentro dos sindicatos, das federações e da CONTAG, a gente avançar na discussão da necessidade de que os sindicatos se filiassem, a central, as federações e a própria CONTAG, porque nós estávamos vivendo momentos em que o mundo não permitia mais que a organização sindical ela continuasse de forma isolada, pensando só na categoria, pensando só nos problemas locais, mas nós precisávamos pensar nos problemas de âmbito regional, nacional, na conexão e articulação entre o trabalho sindical e o trabalho político partidário, para que os governos fossem cada vez mais sendo cobrados por parte
dos movimentos sociais e essas políticas públicas elas fossem acontecendo de forma que fosse fortalecendo a luta e as reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras que nós representávamos. Então é assim que nós fazíamos parte desse movimento de fortalecer a visão das centrais por dentro do movimento, e dentro da CUT tinha uma outra visão, que era aqueles que acreditavam que esse movimento, essa instituição, Federação, CONTAG, estavam saturados, não representavam mais os interesses dos trabalhadores, portanto, deveriam ser abandonados e deveria se organizar novos sindicatos, novas federações, nova confederação, que era a visão do departamento rural da CUT. E nós ficamos dentro da central defendendo essa visão de trabalhar por dentro. Tanto isso que faz levar depois a filiação de várias centrais, de várias federações, a CUT. Chegamos a filiar a Federação de Pernambuco, a qual no início a gente não podia falar nem de central. Chegamos a filiar a Federação de Pernambuco de forma pacífica com o conjunto da direção da federação, e que aí eu já fazia parte também, né, defendendo conjuntamente com o Zé Francisco, com o Zé Rodrigues, que são as duas lideranças principais que marcam a história inicial antes da minha participação naquele estado. E chegamos depois a filiar também a CONTAG. A partir de 90, a metade dos anos 80, nós começamos a trabalhar também uma política para o movimento sindical em Pernambuco, e eu acabei, em 90, sendo eleito primeiro suplente da direção da federação em Pernambuco, e em 93 eleito presidente da federação. Então é aí que a gente participa das grandes discussões também a nível nacional e fomos nos tornando referência nas discussões do Nordeste, das 5 regiões do Estado, e é isso que vai levar depois numa solicitação da direção da CONTAG. Eu fui eleito em 98 presidente da CONTAG numa chapa de disputa, aonde disputei com um companheiro que também era da CUT, Ayrton Faleiro, né? E nós, com o apoio da maioria das federações, da maioria da direção da CONTAG, ganhamos a eleição de Ayrton Faleiro, e assim eu fiquei 11 anos presidente da CONTAG, e fiquei depois mais um ano aqui como tesoureiro, voltei para Pernambuco no início de 2010 e fui eleito deputado estadual. Esse processo de que me leva a ser deputado estadual é que nós, no final dos anos 90, nós começamos a fazer um trabalho também a nível nacional junto às federações, mostrando a necessidade dos trabalhadores terem foco, se unirem, darem prioridade à questão da eleição para presidente, porque nós tínhamos a compreensão, o Lula tinha perdido já 3 eleições, uma para Fernando Henrique, aliás, uma para Collor e 2 para Fernando Henrique, e perder a 4ª eleição não seria apenas o Lula que estaria perdendo. Tive 2 eleições de disputa aqui, em 98 e depois 2001, e a de 2000, a terceira vitória que eu tive aqui, em 2005, porque nós mudamos o mandato para 4 anos, né? E acabamos com a reeleição indefinida. Passamos para ter mandato de 4 anos com apenas uma reeleição, o que antes era 3 anos com reeleição indefinida. Então, foi um dos grandes feitos, foi a gente ter um 3º mandato com a composição de todo mundo. Os desafios principais que a gente enfrentava era, na verdade, manter o movimento como capaz de, com o advindo do governo Lula, né, que é um governo que a gente ajudou a eleger, a gente manter a CONTAG numa posição de responsável com o governo e, ao mesmo tempo, independente.
né? E foi possível fazer essa Foi possível. Se você olhar, a primeira organização que fez manifestação na esplanada dos ministérios no governo Lula foi a CONTAG e o MST. Porque o governo Lula, no seu primeiro mandato, demorou a apresentar qual era a proposta para a reforma agrária e nós fizemos uma vigília em frente ao Ministério da Fazenda, que durou mais de uma semana. Enquanto o MST estava acampado lá no Parque da Cidade, nós estávamos com uma vigília em frente ao Ministério da Fazenda, porque entendíamos que era o coração da economia do governo e que nós ali era o lugar de cobrar do governo uma posição a respeito de qual seria a política para a reforma agrária. O Zé Disseu, na época, era o ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, né? Inclusive, eu lembro de uma frase que ele dizia: por que vocês não fizeram o movimento no Palácio do Planalto? Não, nós entendemos que o coração do governo é a economia e viemos fazer aqui no Ministério da Fazenda. Então, e nós tivemos, eu acho que em todos os momentos da minha permanência na direção da CONTAG e com o governo Lula, nós tivemos a independência sempre que achávamos que deveria nos posicionar, cobrar do governo, falar contra as políticas que a gente achava que deveria ser modificada. Nós nunca tivemos essa dificuldade de nos posicionar, porque o governo nós tínhamos ajuda de eleger. Apesar de que eu paguei um preço... Vocês mais à vontade? Hein? Eleger, posso cobrar mais? Nós tínhamos legitimidade exatamente por isso. Porque quando a gente elege um governo, quando a gente se empenhou por ele, quando a gente ajudou a construir o programa, nós temos a liberdade e a legitimidade de fazer essas cobranças. Não é simples, não é uma coisa simples. Eu paguei muito caro por isso, porque internamente dentro do movimento, muitos vinham para cima da gente e faziam acusações de que nós estávamos fazendo corpo mole porque o governo era o governo do PT, mas o que eu digo com tranquilidade é que não correspondia à realidade, né? Acontece que nós temos diferença de tratamento, e precisa ter, entre governos que são indiferentes ou têm uma política de barrar as reivindicações dos trabalhadores, e aqueles que nós elegemos, que sabemos que as coisas não podem também ser feitas todas ao mesmo tempo. Mas nós temos que ter muita tranquilidade, muita determinação de dizer aonde é que as coisas não estão indo bem. E agora, por exemplo, eu posso dizer que com todas as dificuldades, mas no campo da reforma agrária, nós andamos mais no governo Lula e muito do que estamos hoje no governo Dilma. É um dos grandes problemas que nós temos hoje no governo Dilma, é uma política sem foco, sem objetivo e que deixa o movimento sindical, na verdade, numa saia justa, porque tudo que diz respeito, sobretudo, a acesso à nova terra, praticamente parou no governo Dilma. A avaliação que eu faço primeiro é o seguinte: reforma agrária, nós não podemos tratar dela só olhando para o foco do acesso à terra. Você tem que olhar a reforma agrária de forma mais ampla, que um dos itens é acesso à terra, o outro é o planejamento para desenvolvimento dos assentamentos, e aí incluindo também as áreas que não são de assentamentos, que passa pelas políticas públicas de crédito, de assistência técnica, de produção, de comercialização, de educação, saúde, moradia, o conjunto das políticas públicas para fazer com que as pessoas no campo vivam com dignidade e se orgulhem por ser agricultores. Eu diria que nós avançamos em parte dessas políticas, não podemos negar que os movimentos sociais tiveram um papel fundamental nas desapropriações que foram feitas. Não foi nada de dádiva de governo, nem no governo Fernando Henrique, nem no governo Lula. Foi tudo fruto, no que diz respeito à desapropriação, fruto da organização e luta dos movimentos sociais. A CONTAG, por exemplo, deu uma grande contribuição também ao governo, quando propôs e negociou com o governo, por exemplo, o crédito fundiário, que é um serviço para o governo, para o Estado e um serviço para os trabalhadores. Porque se você tem um crédito
que pode ser disponibilizado para os trabalhadores, que eles podem ter acesso à terra sem terem que ficar debaixo da lona preta. Então, e isso permite, inclusive, a negociação das áreas que não são permitidas por lei de ser desapropriadas, que são aquelas que são inferior a 600 hectares. Então, isso é um grande serviço prestado por essa confederação. Então, nós avançamos nos créditos, né? Se nós olharmos que não havia Pronaf antes, né? E hoje o Pronaf gira em torno de 20 bilhões de reais para a agricultura familiar. Nós não podemos dizer que é qualquer coisa, é uma política importante. Nós, no primeiro ano da negociação do Pronaf, o juro chegou a 18% na negociação com o governo Fernando Henrique em 95. Hoje nós temos no Pronaf juro negativo, como é o caso do Pronaf B, você recebe o capital, se paga em dias, você tem mais R$300 de abatimento de 1.500, né? E isso é, sem dúvida, uma conquista significativa dos trabalhadores. Agora, eu sempre digo, nós não podemos também colocar toda a responsabilidade só para o governo, sem olhar qual é o nosso papel. Nós estamos vivendo um momento que os movimentos sociais precisam também se reciclarem, se adequarem à nova realidade e ter foco prioritário de quais são as prioridades das nossas ações. Hoje, as prioridades para a agricultura familiar, na minha compreensão, nós temos que focar na prioridade do campo da produção, da agregação de valores, da comercialização. E isso não se faz se a gente não se profissionalizar, se a gente não investir, tá certo? Para mostrar que efetivamente aqueles que estão no campo, ou por herança, por compra, por assentamento, seja como for, mas eles estão se organizando e estão conseguindo, de fato, ter uma vida melhor com esses créditos que nós negociamos. E eu vejo que a maioria dos sindicatos ainda não se acordaram para isso. Não tem foco prioritário de luta para a agricultura familiar. Por outro lado, o governo também, o recurso que tem alocado mal, né? Tem alocado o recurso, mas não se faz planejamento, não se faz esse processo de construção das políticas com os movimentos sociais e acaba o recurso, que não são tanto, mas que também não são tão poucos, acabam sendo utilizados pelos trabalhadores sem o devido planejamento. Para se avançar no processo de novos assentamentos, de novas áreas de acesso à reforma agrária, é fundamental que a gente possa mostrar que as áreas que foram já desapropriadas, elas têm uma utilidade e estão contribuindo para a transformação da vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras no dia a dia. Com toda essa experiência, não se conseguiu ainda mostrar para a sociedade o impacto do setor reformado? Não, isso você tem parte que já está comprovado da importância desse impacto. Por exemplo, se você pega as famílias dos assalariados, por exemplo, do Nordeste, que antes eram assalariados, viviam vendendo a sua força de trabalho, depois entraram num processo de crise que nem vender a força de trabalho conseguem mais. E hoje, Pernambuco, por exemplo, que a gente tinha cerca de 200 mil trabalhadores assalariados, hoje, no pico da safra, nós não passamos de 70 a 100 mil trabalhadores temporários. Certo? Isso significa dizer que nós temos aí uma reserva de 100, cento e tantos mil trabalhadores que não são mais assalariados. Parte desses trabalhadores ficaram nas periferias, sem qualquer referência, jogados e abandonados. Quando se faz a desapropriação e coloca essa família numa casa, dá um certo crédito para eles, dá o mínimo para começar o processo da vida, para essa família já é, na verdade, como que se saísse do inferno para chegar no céu.
Mas nós precisamos de mais, nós precisamos que essas famílias, na verdade, elas se transformem de recebedores de ordem que foram como assalariados em gerente do seu negócio. E aí não se pode cobrar dessas famílias que elas possam resolver isso sozinhas. Aí é que tem que entrar o processo do planejamento do poder público, articulado com as organizações representativas, das associações de assentados, a própria federação tem que ter um foco nesse campo prioritário, o MST, que é o segundo movimento mais representativo. Nós precisamos nos profissionalizar para cobrar do governo com proposta muito objetiva e clara. Eu não sou daqueles que cobra só do governo. Eu acho que nós temos que cobrar do governo e temos que cobrar de nós também, né? Porque muitas vezes o dirigente se torna um grande falador, propositor para o governo, mas não faz autoavaliação de qual é o seu papel, o que precisa melhorar na nossa organização. Então, eu entendo que nós estamos necessitando fazer uma grande cruzada dos movimentos sociais de forma profissional, exigir do governo, de forma também muito objetiva, de reencaminhar essas políticas e esses créditos para um fortalecimento e o desenvolvimento das áreas, não só as reformadas, mas as famílias que vivem ainda nas comunidades rurais, como poceiro, proprietário pelos diversos meios. Olha, eu quero falar um pouco desse desafio até antes dos 50 anos, né, no meu mandato ainda. Por exemplo, um dos desafios, você tinha perguntado lá atrás, qual o desafio principal que a gente encontrou? Para mim, um dos desafios principais que eu encontrei na CONTAG foi a gente discutir internamente, de forma desarmada, com visão de presente e de futuro, a forma de organização dos trabalhadores. Eu acho que a maioria dos nossos dirigentes, a gente se apegou muito como que se a nossa representação institucional ela fosse acima de tudo e que a gente não sofresse ameaças externas, tá certo? E que por isso a gente marchava numa visão intocável de que a CONTAG não deveria ser questionada. E eu sempre disse que nós tínhamos um problema sério a ser enfrentado e que eu não tive apoio conjuntural político naquele momento. Acho que não havia a compreensão da maioria dos companheiros de que era como é que a gente aprofunda e avança na organização entre os agricultores familiares e os assalariados. Porque economicamente são categorias diferentes. O agricultor familiar, com a sua atividade específica, ele não tem muito a ver com as reivindicações dos assalariados, que são de condições de trabalho, de salário, tá certo? De aumento de oportunidade ou perca de oportunidade pela tecnologia, pelo avanço da mecanização e assim por diante. Então, a CONTAG, no mundo, é essa organização que conseguiu fazer esse arranjo de juntar no mesmo sindicato, na mesma federação e na mesma confederação, os agricultores familiares e os assalariados. Só que o tempo vai cada dia mostrando que isso, um tempo não vai mais continuar sendo sempre assim, tá certo? Então, eu sempre tive essa angústia, sempre tivemos dificuldade de fazer essa discussão. Tivemos algumas iniciativas que eu considero importantes. O Espírito Santo foi um dos estados que eu acho que mais avançou no processo de discussão por dentro da própria federação, da necessidade de se fazer esse encaminhamento que pudesse ajudar esses dois segmentos econômicos sob o comando da FETAP e da federação e não deixar brecha por nossos inimigos políticos que viriam depois. E esse desafio continua sendo hoje um desafio mais sério, tá certo? E isso hoje, às vésperas dos 50 anos da CONTAG, eu acho que está nos ameaçando muito mais, porque está se deixando de resolver as coisas de forma política interna sobre o nosso comando
e estamos sendo forçados a fazer encaminhamentos, forçado pela judicialização da disputa, tá certo? Forçado por outros elementos que hoje fala em nome dos assalariados, mas na verdade não tem compromisso com os assalariados. E isso é lamentável, porque nós pudemos ter, na verdade, organização gigantescas financeira em nome dos assalariados, que nada tem a ver com o que os assalariados, na verdade, precisam, que é de representação, de preparação para negociação, de reivindicação que ajude a alavancar condições de vida diferente e digna para esses assalariados. E esse processo está muito mais hoje sendo tratado do ponto de vista dos interesses econômicos de grupos sindicais do que mesmo para servir os assalariados. Eu acho que esse é um dos desafios que continuam e estão ficando cada vez mais evidente e forte para o movimento sindical. O outro é esse de a gente ser capaz de preparar a proposta cada vez mais objetiva, profissionalizada, cobrar do governo, independente de quem seja, tá certo? Para fazer que o desenvolvimento que hoje tem sido muito forte, sobretudo nos setores urbanos, nos setores de grandes conglomerados nas regiões metropolitanas, elas possam chegar também para o campo. E, por último, é o desafio de manter o máximo de unidade possível dentro do movimento sindical. Porque se a gente transformar esse movimento em vários pedaços de interesses desse partido, daquela central, desse segmento, daquele outro, os trabalhadores é quem padecerão, porque o que foi construído nesses 50 anos pode não ser preservado nesses 50 anos que nos aguardam daqui para frente. Mas essa preocupação, ela não pode ser o elemento central que nos move. Nós temos que ter certeza de que esses desafios são para ser enfrentados, e eu acredito que a sabedoria dos trabalhadores do campo, a experiência acumulada aos 50 anos, vai levar os companheiros, na diversidade do momento, né, poder saber enfrentar com sabedoria outros 50 anos, que torna essa contagem mais forte, mais unida e mais capaz de responder a esse desafio que nós não tivemos estruturalmente, conjunturalmente, condição de resolvê-los. Olha, o momento... Eu vivi muitos momentos, acho que não dá para ter um especificamente. Para quem sai da invisibilidade, né? No meu caso, que eu era um trabalhador rural, diarista, morador, você está num foco de discussão, por exemplo, como nós fizemos na ocupação da barragem de Serrinha, onde na época, em 86, nós negociamos 2.300% com o Denox, para um povo simples, desinformado, lá do pé da serra, e isso para a gente dava a certeza de que o fato de ser agricultor e de não ter tido oportunidade de estudar, mas a gente podia lutar e podia enfrentar órgãos federais, como era no caso do Denox, que era o bicho-papão que não podia ser enfrentado. Por exemplo, quando nós fizemos a primeira greve, a grande zoeira que as pessoas faziam é um órgão federal, vai vir um exército, vai prender vocês, vai derrubar com o sindicato. Então esses momentos eu considero como momentos chave de afirmação. Depois, quando fizemos a negociação também de Itaparica, era período de ditadura ainda. Nós não tínhamos percorrido esse processo de chegar até na CONTAG. E ali nós fazemos uma negociação que dura 20 anos de briga e de luta, mas você leva aí 10.000 famílias que são beneficiadas por essa negociação. Um outro momento muito forte é quando a gente consegue, já aqui na CONTAG,
fazer esse processo de acompanhamento em todos os estados e procurando unificar nossa base para a eleição de Lula em 2002. Eu posso dizer que na posse de Lula, eu me considerava um dos grandes vitoriosos entre todos os trabalhadores do campo, porque nós tínhamos construído aquele processo. Não era uma coisa que vinha de fora e que agora a gente ia simplesmente conviver com ele. Nós participamos do processo da organização. E um outro momento muito feliz para mim foi quando eu terminei meu mandato na CONTAG e receber de todo mundo o carinho, o reconhecimento, e eu voltar aqui e ser acolhido. Se emocionou, né? Olha, eu posso dizer que frustração é uma coisa que também a gente tem ao longo do tempo. Eu não teria uma frustração marcante, única. Eu acho que, por exemplo, quando a gente faz um movimento, acredita naquilo que a gente está fazendo e a gente não consegue ter ainda a compreensão da maioria da base, e você tem dentro do seu próprio espaço de trabalho pessoas fazendo encaminhamentos, queimação, tá certo? Desinformando, quando a gente tem consciência do que está sendo passado, ela não corresponde à verdade, então isso frustra qualquer liderança e eu não poderia deixar de ter vivido momentos assim. No que diz respeito, no que você pergunta do próprio governo, é claro que quando nós estamos na oposição, os nossos sonhos e expectativas de transformação, eles são muito maior do que a realidade vai nos oferecer no futuro. Então, eu achava, na verdade, quando o presidente da CONTAG aqui, eu achava que a gente poderia ter avançado muito mais, né, no processo de discussão das políticas públicas em parceria, tá certo? Com o PT, a CONTAG, o conjunto dos movimentos sociais no campo. E isso, quando não foi sendo possível, isso vai trazendo para a gente uma angústia significativa. O que é que vai nos levar também depois a compreender melhor o processo seguinte? É que nós ganhamos o governo com Lula, mas nós não ganhamos o poder no Brasil. Não é? Nós ganhamos o governo numa aliança muito ampla, e quando nós olharmos a base de sustentação do governo Lula e também do governo Dilma agora ainda mais, então você tem muito mais partidos e lideranças com ideias e compromissos com outros segmentos que não dos trabalhadores, tá certo? Do que a parte que defende esses compromissos que nós defendemos. Então isso, a luta social para dentro do governo, ela é muito quem diz, quem leva mais nas políticas públicas encaminhadas por esse governo. Como nós temos ainda uma necessidade muito grande nas nossas bases de entendimento político, de organização política, de articulação e de mobilização de forma mais altiva, propositiva, profissionalizadas, nós levamos muitas desvantagens, né, frente às outras categorias e às outras forças que disputam espaço nesse governo, certo? Então, eu diria que a minha frustração, ela é uma frustração também semelhante a muitas lideranças que se encontraram diante dessa surpresa entre antes do governo e durante o governo. Agora, entendemos que o governo é um espaço de disputa de poder. Na medida que a gente se organiza, na medida que a gente propõe, na medida que a gente mobiliza, a gente pode levar mais. E isso é um desafio hoje
para o conjunto dos movimentos sociais. Olha, o sonho que eu tenho para contar aqui, a partir de 51 anos, primeiro, é que ela continue sendo a referência principal do conjunto dos trabalhadores rurais desse país, né? Não significa dizer que ela será a única, porque já não vem sendo faz tempo, mas é a principal organização como referência dos trabalhadores rurais desse país. Segundo, que ela consiga cada vez mais avançar e se atualizar na conjuntura política e nas prioridades que precisam ser dadas em cada frente de luta para os trabalhadores, sejam eles agricultores familiares ou assalariados, né? E que continue sendo capaz de inovar, de cobrar do governo e de acumular conquista para os trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente sabe que essa é a meta principal e o objetivo de uma organização que tem a representação da dimensão da CONTAG. Olha, eu não tenho dúvida que o desafio para um trabalhador rural como eu, no espaço político partidário, na representação, seja do legislativo ou no executivo e, sobretudo, no legislativo, municipal ou estadual, no meu caso, então os desafios são muito grandes. Primeiro porque a política, a forma de fazer política no Brasil, né, ela leva muito essa relação do pedir ao político e o povo não ter essa visão da importância do trabalho que está sendo feito pelo parlamentar, do ponto de vista dos projetos-lei que diz respeito ao interesse do conjunto da categoria, né? Dos pleitos que são da categoria, por exemplo, como enfrentamento da questão do desemprego, a questão da geração de oportunidade para esses trabalhadores, enfrentamento de temas, por exemplo, como a questão do agrotóxico, que é um tema que hoje, na Assembleia Legislativa, nenhum deputado quer enfrentar, a maioria dos deputados, a grande maioria, não estão ligados nisso, porque, primeiro, é uma coisa que as grandes empresas, produtoras, distribuidoras, têm uma força muito grande e muitas delas financiam, inclusive, os deputados. São temas desinteressantes, né? Tratar dessa questão dos agricultores familiares, dos assentados, dos quilombolas, dos indígenas, que é a nossa tarefa lá, isso não é coisa que é importante ainda para a maioria da nossa sociedade, né? Você tem, muitas vezes, mais pessoas, até que às vezes não são rural, que conseguem compreender pela formação política, pela capacidade de formação de opinião que tem, mas a nossa base não tem ainda esse acúmulo de saber que esse trabalho é um trabalho importante de ser desempenhado e defendido por um deputado. E o que mais me deixa um tanto contrariado é que os pedidos são muito mais imediatistas e individual, né? Então, cada um quer o seu benefício, ou seja, o seu emprego, a sua estrada, ou seja, o seu poço, o seu açude, a transferência do seu filho. E isso, para mim, que sempre tive um sentimento de que só juntos é que a gente vai enfrentar as grandes políticas para beneficiar a maioria, isso me deixa muitas vezes muito chateado. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que essa é a regra do jogo, é assim que a política foi montada, e nós não podemos entrar na política se não for por esse ambiente ainda muito conturbado que nós temos que conviver com ele. Portanto, é um desafio muito grande. A gente tem que estar lá mostrando que somos diferentes, não podemos deixar nos envolver por essa onda de imediatismo e entrar no mesmo processo das negociatas para poder oferecer ao nosso povo coisas que também não vão ajudar a transformar a comunidade. Então, vamos ter que sempre levar quais são os nossos projetos, qual a importância da política e por quê, que tipo de política nós queremos
ajudar a construir a partir da compreensão e de uma nova forma de se relacionar com as autoridades que a gente constitui, tá certo? Isso é uma tarefa que eu sei que vou morrer e não vamos conseguir resolver, mas para mim só tem sentido se for nessa direção.